Bora lá. Direito empresarial apoiado na teoria da empresa que discute as questões corporativas surge então para regular as atividades dos empresários das sociedades empresariais. Ele vai além da normatização dos atos de comércio, que era a única preocupação de outrora. Para Alberto Skinner, Negrão 2013, o conceito de empresa é baseado em uma visão poliédrica em que existem os perfis subjetivo, objetivo, funcional, corporativo ou institucional. A empresa tem perfil objetivo porque por trás dela está uma pessoa física ou jurídica, no caso das sociedades empresariais que exerce o seu comando. O perfil objetivo da empresa está relacionado ao aparato de que ela faz uso para o exercício de suas atividades. Esse perfil tem respaldado na teoria do estabelecimento comercial, que entende que bens corpóreos e incorpóreos são instrumentos básicos da vida empresarial. O aspecto funcional da empresa está intimamente ligado à questão prática e à diária da vida do empresário. A empresa existe por meio do real exercício da atividade que se traduz em um conjunto de atos competentes do dia a dia de negócio. A ideia do perfil corporativo ou institucional da empresa coloca em cena os colaboradores, empregados, trabalhadores, os quais dão a vida à atividade empresarial, submetendo-se a regime jurídico da legislação trabalhista. 115. As atividades empresariais como um todo. A mudança na concepção do que é uma atividade empresarial ganhou força ao longo dos anos. Na atualidade, por exemplo, até mesmo o trabalho no campo tem escopo na modernidade, teoria da empresa, o que faz com que os negócios rurais equiparem-se muitas vezes ao exercício de uma instituição empresarial usual pré-concebida. Segundo a legislação, que se prevê que uma empresa, para receber esse título, depende de seu aspecto funcional, que caracteriza sua ausência ou conceituação prática. Nesse sentido, uma organização empresarial nada mais é do que um conjunto de atos organizados para promover uma atividade baseada na circulação de bens ou serviços visando ao lucro. Atenção! A empresa não é constituída de um ato isolado, mas sim de um conjunto de atos de forma reiterada. A atividade empresarial em caráter profissional gera atos vinculados ao coordenados que se condunam como objeto final a obtenção de lucro. É preciso, no entanto, deixar claro que nem toda ocupação que almeja fins lucrativos pode ser concebida como um exercício empresarial, segundo o artigo 966 do Artigo Civil de 2012. É necessária a organização de fatores de produção para a caracterização do elemento empresas. Sendo assim, não podemos tratar as atividades de cunho intelectual ou de natureza artística ou literária como ofícios de caráter empresarial. Para Tomazetti, 2006, a clareza na organização e produção das atividades desempenhadas, o que se conduz para a caracterização da empresa, as atividades de cunho artístico, intelectual ou literário, quase sempre pautadas na exclusividade de sua pontuação, não podem ser consideradas como empresariais, mas como uma condição secundária da atividade. A esse respeito, é importante dizermos que
III, Jornada do Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, aprovou alguns enunciados sobre a temática enunciada no 194 da SJF, por exemplo, trata dos profissionais liberais de suas condições de não empresários. Atenção, enunciado 194 da III, Jornada do Direito Civil, Conselho da Justiça Federal. Os profissionais liberais são considerados empresários, salvo se a organização dos fatores de produção for mais importante que a atividade pessoal envolvida no enunciado 95 rígido no mesmo evento do Conselho da Justiça Federal. Assunto é necessidade da empresa ter demanda econômica. Observe a atividade intelectual. Vejamos a sua redação. A expansão elementos de empresas, demanda e interpretação econômica devendo ser analisado sobre a gide da observações da atividades intelectuais de natureza científica, literária ou artística como um dos fatores da organização empresarial. Conselho 2012. Até agora falamos bastante do que é uma empresa, mas quem é empresário? Vamos analisar o artigo 966 do nosso Código Civil de 2002, considera o empresário que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Brasil 2002. O empresário é, então, o titular da atividade, sendo este uma pessoa física agindo de forma isolada, como na empresa individual ou jurídica. No caso da sociedade empresária, de que participe diversas pessoas naturais e de bom tom, lembramos que a Lei número 12441 de 2011 alterou o Código Civil de 2012 para permitir a constituição da empresa individual de responsabilidade limitada, chamado EIRELI. Artigo 980. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social devidamente integralizada, que não será inferior a 100 vezes maior do salário mínimo vigente no país. Brasil 2011. Figura 1.11. Empresário, a empresa que são empresários e o titular da atividade seja uma pessoa física agindo de forma isolada, como na empresa individual ou jurídica. No caso da sociedade empresarial, de que participe diversas pessoas naturais. Artigo 966. Considera-se empresário que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulações de bens ou serviços. Brasil 2002. O empresário é aquela pessoa que desempenha determinada atividade organizada visando ao lucro, seja na produção e circulações de bens ou prestações de serviços. Segundo enunciado 195 do CJF, a empresa deve ter demanda econômica e observe a atividade intelectual. Enunciado 194 do SCJF trata dos profissionais liberais de sua condição de não empresários. Também é necessário distinguir o empresário e o sócio, enquanto o sócio é uma pessoa natural que se une a outra para uma melhor organização da atividade empresarial,
típica ou empresária é uma pessoa física revestida de personalidade jurídica. 2. O direito empresarial como ramo autônomo do direito. O direito empresarial ganha escopos, características nas decisões judiciais, doutrinas e leis após a sua consolidação como a área ou ramo específico do direito, apesar de encontrar guarida nos direitos privado civil, ele é autônomo, pois tem fundamento próprio em muitas diferentes intrinsecas e extrinsecas com relação ao direito civil geral. É certo que o direito empresarial atua em conjunto com o direito civil, assim como os ramos tributários e trabalhista, ele não se desvencilha totalmente de algumas áreas, às quais está ligado pela própria norma. Contudo, é necessário salientar que ele mantém uma separação peculiar em diversos aspectos que fazem ter autonomia que justifica sua existência e consolidação. Características distintivas do direito empresarial. Ele é cosmopolita, onerosa, informal e fragmentária. Cosmopolitismo. Ele atua em conjunto com regras, leis da cunho internacional que regem as atividades empresariais. Onerosidade. Ele visa o lucro. Informalismo. Tem a necessidade de menos intervenção do Estado, mais desburocratização. Fragmentarismo, mesmo com regras, normas próprias, ele se utiliza muito de outros ramos do direito, com normas fragmentadas para compor o seu escopo de regras específicas. 121. A importância do direito empresarial. Sabemos que as atividades empresariais são reguladas pelo Estado, que detém a fiscalização das leis aplicadas na prática diária do cidadão. O regime de normas, regras, emendas e controladas pelos poderes do Estado, do direito legislativo, executivo e judiciário, pode ser traduzida como sentido regime jurídico da empresa. É certo que todos entendem que hoje a empresa é um elemento essencial da sociedade, seja porque produz algo que consumimos, seja porque compra de outro um produto de que fazemos uso, seja porque somos usuários de seus serviços. Chagas 2016, sendo assim, o direito empresarial tem extrema relevância, afinal, faz parte do dia a dia de todos, rege a vida coletiva. Direito empresarial alcança todos os indivíduos, pois atua na sociedade como um todo e faz com que haja crescimento econômico, político e social no país. Suas normas em constante atualização também faz parte do direito consuetudinário. A importância econômica e social da empresa inquestionável que faz com que as questões empresariais rígidas pelo direito empresarial sejam objetos brasileiros da sociedade moderna. As atividades empresariais fazem a economia girar. O salário de um trabalhador da empresa, por exemplo, serve para a compra de produtos, contratação de serviço das empresas B, C, D e E. Esse dinheiro sustenta a família, paga a escola dos filhos e as contas de consumo diário, etc. A empresa merece respeito, pois faz parte da sociedade como um todo. Também é pertinente apontar que o direito empresarial renova as questões normativas que atinge as empresas e cria novas regras que, porventura, seja cabíveis e necessário à frente
acontecimentos. Um exemplo, o fato de as atividades do ramo, exemplo, terem visando a lucro, mas as ideias atuais interpretarem como ultrapassada a visão de que a obtenção de ganhos deve ser qualquer preço. Hoje entende-se que a função social da empresa deve prezar pela responsabilidade diante das atitudes de seu comando. Assim, a empresa é importante. Ela não se limita a gerar lucro para o seu proprietário, pois sua atividade envolve pessoas, famílias e o próprio empresário, estabelecimento empresarial e economia, a questão dos impostos, sociedade comum, todos. O direito empresarial promove uma constante renovação da sociedade. Ele caminha junto com novas regras e normas, com mutações de visões da empresa. Direito empresarial é fundamental, o lucro é a função social da empresa, são questões modernas que só encontram guarida no novo patamar do entendimento das atividades empresariais. 122. Os princípios e fontes do direito empresarial. Os princípios e fontes do direito empresarial, assim como nos demais ramos do direito, existe para conceder certo grau de confiabilidade, força e certeza da norma. A fonte do direito, lei, os costumes, a jurisprudência, etc., são de amplo conhecimento. Contudo, quando falamos de princípios, há uma certa relativização, pois as doutrinas da área não chegarem ao consenso a respeito do assunto, certo que podemos elencar 4 princípios próprios que regem o direito empresarial: princípio da livre iniciativa, princípio da autonomia da vontade, princípio da liberdade de concorrência, princípio da valorização do trabalho humano, princípio da valorização do trabalho humano.